Ok, meninas, então retomando de onde parei, o diagnóstico psicopatológico, ele repousa sobre a totalidade dos dados clínicos momentâneos, né, o exame psíquico realizado lá na hora, né, de que como estão as funções superiores desse indivíduo em relação à memória, em relação à orientação, dentre outros. E também é preciso investigar a evolução, né, os dados evolutivos, né, que aí você vai, através da anamnese, colher a história, né, dos sintomas que o paciente apresenta e a evolução do transtorno até aí, até então. Então, é essa totalidade clínica aqui detectada, avaliada e interpretada com conhecimento teórico e habilidade conduz ao diagnóstico psicopatológico, né, conforme da Galarrôndio. Então, essa totalidade na clínica, aquilo que é avaliado, aquilo que é interpretado, todo esse conhecimento teórico, juntamente com uma habilidade clínica, essa habilidade que a gente vai desenvolvendo, essa intuição de você bater o olho em certas coisas, você pensar, não, né, tem algo a mais, ou tem a ver com isso. Então, essa soma vai conduzir ao diagnóstico psicopatológico. Nós vamos falar de 6 itens, tá? Então, a gente já está no quarto item. O quarto item é que o diagnóstico psicopatológico é, em inúmeros casos, apenas possível com a observação do curso da doença. Dessa forma, o padrão evolutivo de determinado quadro clínico obriga o psicopatólogo, psicólogo, psiquiatra a repensar e a refazer continuamente o seu diagnóstico. Uma das funções, o Dagalhondo coloca aqui, uma das funções do diagnóstico em medicina é prever e diagnosticar a evolução e o desfecho da doença. Ou seja, o diagnóstico deve indicar o prognóstico. Porém, às vezes na psiquiatria isso é diferente. Às vezes na psiquiatria o prognóstico é que vai indicar o diagnóstico. Por quê? Porque às vezes não é incomum, muitas vezes acontece de que no primeiro contato, numa avaliação talvez, né, mais não tão aprofundada, né, ou mais superficial, você olha para um caso e você julgue que é isso. Mas com o decorrer da patologia, do transtorno, a evolução do transtorno, é que você vai avaliar que não era outra coisa. Isso, no caso que eu comentei do transtorno bipolar, eu tinha uma paciente que ela, no passado, ela tinha apresentado crises de euforia, de mania, ela ficou delirando, agitada. E depois de um tempo, ela entrou numa depressão profunda, intensa. Alternava também com períodos de ansiedade. E aí ela foi vários psiquiatras. A família não aceitava, levava em vários psiquiatras. E aí uma das psiquiatras, uma psiquiatra no outro país, que ela estava numa viagem, quando ela teve um surto, falou, não, isso aqui é transtorno bipolar. Apesar dela estar no período de depressão. O transtorno bipolar, né? Investigou. Aí ela foi numa outra psiquiatra, né? Num outro médico, em um outro local. A psiquiatra, não, de forma nenhuma, isso é depressão. O que ela tem é depressão, os quadros de depressão ocasionam isso. Por quê? E eu que acompanhei o caso durante um certo tempo, na minha avaliação, eu concordei com a psiquiatra de fora. Eu compartilhava da mesma opinião. Na minha opinião, era transtorno bipolar. Mas assim, numa avaliação não tão aprofundada, como ela estava num quadro de depressão já há algum tempo, parecia. Mas não tem como a gente olhar só para um momento. A gente tem que ver a evolução, a história e a evolução, porque às vezes a evolução vai nos dar um indicativo do que é realmente aquele transtorno. O quinto aspecto a ser observado é que o diagnóstico psiquiátrico deve ser sempre pluridimensional.
Várias dimensões clínicas e psicossociais devem ser incluídas para uma formulação diagnóstica completa. Por exemplo, né, identifica-se um transtorno psiquiátrico como a esquizofrenia, a depressão, a dependência ao álcool. Vão se observar as condições ou doenças físicas associadas, né? O paciente tem alguma cardiopatia, ele é hipertenso, uma cirrose hepática. Vão se avaliar a personalidade desse indivíduo, o nível intelectual dele, se ele apresenta uma rede de apoio social, além de fatores ambientais protetores. E aí você tem no livro aí o quadro 5.1, né? Ele coloca aí o quadro 5.1, exemplos de uma formulação diagnóstica. Então, primeiro vai ser feito, né, de acordo com o DSM, um diagnóstico do transtorno que ele apresenta. É preciso observar o diagnóstico da personalidade, do nível intelectual, se é uma pessoa que tem uma personalidade ansiosa, borderline, se ela, em relação ao intelectual, ela apresenta um retardo mental leve, grave, a inteligência no nível adequado, se ela tem alguns outros distúrbios físicos associados, né, como eu comentei, infecção urinária, diabetes, hipertenso, se ela já passou por problemas psicossociais e eventos de vida estressantes, desencadeantes, passou pela morte de uma pessoa próxima, passou por uma separação, desemprego, pobreza extrema, foi exposta a desastres. É preciso avaliar também o nível de funcionamento global, avaliação global do nível de funcionamento psicossocial, como um bom funcionamento familiar e ocupacional. Essa pessoa é capaz de realizar a sua própria higiene? Ela sabe lidar com o dinheiro? Ela consegue ter uma certa autonomia? Ou ela é dependente de familiares? Ela não sai de casa, só a mãe dela que faz tudo para ela? Ou é só um pai? Então, assim, para avaliar a independência e a autonomia dela nas atividades da vida diária. Ele coloca também que é preciso fazer uma formulação psicodinâmica do caso. Aqui é uma linguagem psicanalítica, porque eu acho que o autor ele tem esse viés psicanalítico, mas essa formulação pode ser das várias abordagens, né? Da comportamental, da cognitivo-comportamental. Aí ele colocou aqui na avaliação psicodinâmica, né, da psicanálise. Tem conflitos afetivos importantes, né? Quais os conflitos em relação à sua sexualidade? Quais os sentimentos, que tipo de transferência o paciente estabelece com os profissionais de saúde? O que seria a transferência? Relembrando, né? Se você já deve ter visto um pouco disso. Normalmente, quando a gente se relaciona com um profissional, a gente acaba projetando nele sentimentos relativos a outra pessoa, né, da nossa vida importante, uma figura importante na nossa vida. Então, será que ele tem uma visão de mim como se fosse a mãe, uma irmã? Ou ele me trata com raiva porque ele projeta em mim uma ex-namorada, por exemplo? E também os sentimentos que o terapeuta se percebe, né? Que aquele paciente me dá uma repulsa. Nossa, eu tenho vontade de cuidar dessa pessoa. Então, tudo isso vai dando indícios, né? De quem é esse paciente. Isso é numa visão psicanalítica. Numa visão cognitiva comportamental. Quais são as crenças, né, dessa pessoa? Que pensamentos ela tem, né? E por aí vai. E também é preciso fazer uma formulação cultural do caso, né? Como é o meio sociocultural atual do paciente, como é a identidade étnica e cultural desse paciente, como é a cultura dele, né? Como é a sua religiosidade também, vai dar pra gente assim, uma visão de como que ele se relaciona com o mundo, com a vida, né? Qual o impacto das mudanças socioculturais pelas quais o paciente passou em seu transtorno mental? Se é um paciente que imigrou, veio de um outro país, né?
como que isso impactou na saúde mental dele. Então, o diagnóstico psicopatológico, ele sempre deve ser pluridimensional, né? Todos esses aspectos devem ser observados. E por fim, é preciso, ao utilizar-se de uma técnica de entrevista padronizada, uma escala, teste, diferentes entrevistadores, é preciso que o procedimento diagnóstico seja confiável. Se eu aplicar um determinado teste em vários indivíduos, esse teste deve produzir um resultado confiável, né? Por exemplo, duas pessoas que têm depressão, mesmo algo que já foi diagnosticado. Os dois têm depressão, mas o teste, em um ele consegue identificar que tem depressão, no outro ele não consegue avaliar isso. Não é um teste confiável. Então, é importante ter essa confiabilidade e essa validade do diagnóstico. Um outro aspecto, né? Quando a avaliação é feita por examinadores separados ou em diferentes momentos, obtém-se o mesmo diagnóstico. Porque é isso mesmo, é válido esse diagnóstico, ele é confiável. Isso permite com que esse instrumento possa ser utilizado, replicado, né, com outras pessoas, que ele é válido, que ele realmente vai produzir o mesmo resultado. Pena que a gente não conseguiu fazer a live, né? Porque eu até trouxe aqui para aplicar em vocês, mostrar para vocês e aplicar, quem sabe, uma escala de ansiedade, a escala de Beck, né? Que é um dos instrumentos, né, que podem ser utilizados para fazer um diagnóstico. Mas se a gente fizer a live em outro momento, a gente pode fazer para ver como é que tá, né? Como é que tá a nossa saúde mental nessa semana, nesse período, como é que tá o nosso nível de ansiedade, né? Mas é isso, gente. São esses aspectos no que diz respeito ao diagnóstico psicopatológico. Assistam o vídeo, leiam os textos e a gente discute aí no grupo, tá certo? Um abraço.